Bom dia. Que bom que você escolheu estar aqui, celebrando o nome de Deus em comunidade. Todos os sábados, às 11 horas e ao meio-dia, nós estamos aqui no Teatro All, no Shopping Pátio Higienópolis, celebrando o amor de Deus em comunidade. E que bom também que você, que resolveu parar tudo o que estava fazendo, resolveu estar conectado à comunidade para assistir e participar dessa celebração. Nós estamos muito felizes com a sua participação e você faz parte, sim, dessa comunidade. Bem, alguns recados importantes. Todas as quartas-feiras nós temos a nossa live de oração. A pastora Keldan dirige a live de oração e para participar, basta se conectar às 21 horas no nosso Instagram. Aos domingos, nós temos o estudo bíblico. Gente, que estudo! Não sei quantos daqui estão acompanhando, mas ele tem sido transformador, incrível. Se você assistiu você não vai querer parar. E como que você pode participar? Todos os domingos, às 19 horas, você vai lá no Instagram, no link da bio, tem um link do Zoom para você participar online. E caso você não consiga participar na hora que o estudo esteja acontecendo, você pode ir lá nas gravações e assistir. É abençoador e também você pode propagar para os seus amigos para assistir também. Muita gente tem perguntado como faz para ofertar, para abençoar a comunidade com as ofertas. E é muito simples. O nosso Pix é fácil. pix@umlugarcomunidade.com.br. Como toda comunidade que está crescendo e começando, a gente tem grandes desafios. E a sua oferta vai nos abençoar muito. Que Deus os abençoe também. Todos os meses você também vai ter periodicamente a prestação de contas, né, de como a gente está usando esse dinheiro. A transparência é um valor muito importante para a comunidade. Então, no site você consegue, eu falei todos os meses, mas é trimestralmente, a gente compartilha a prestação de contas com vocês. Bem, vamos lá. Essa semana eu estava relendo o livro Comunidade, do pastor Edson, que é um livro maravilhoso. É um livro simples de ler, mas ao mesmo tempo muito profundo. Se você ainda não leu, vale a pena a leitura. E eu parei em um parágrafo que já estava até riscado, mas eu tinha me esquecido dele. E o parágrafo fala assim: em oposição à sede pelo poder que o pecado faz aflorar em nós, a graça provém do amor. E uma cultura de bondade e amor não só nos traz um sopro espiritual que nos transforma, mas também faz com que sejamos uma comunidade que compartilhe esse sopro e, portanto, produz vida entre nós e para além de nós. E talvez seja por isso que eu gosto tanto de pensar que essa comunidade é uma mesa muito comprida. Aquela mesa de refeição de família, sabe? Onde todo mundo senta, se alegra, chora. Família meio italiana, onde todo mundo ali tem um abraço para suas dores, onde todo mundo se levanta mais forte do que se sentou. Onde ter lugar sempre cabe mais um colega, um vizinho. E quando essa comunidade de amor, essa cultura de amor se instala, quando essa comunidade é um sopro guiado pelo Espírito, essa mesa é estendida para os iguais, para os diferentes, para os excluídos, para pessoas que você jamais convidaria para sentar a essa mesa. E ela produz vida para aquele grupo e para além daquele grupo. Eu espero que a mensagem de hoje te acerte em cheio no coração e que você saia daqui transformado pelo Espírito e com muita vontade de estender essa mesa também na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, sendo sopro divino e trazendo vida para além de você, para o mundo, até que Jesus volte. Vamos orar. Pai de amor, eu quero te agradecer porque o Senhor vai nos resgatar sempre, o Senhor sempre nos perdoa, o Senhor sempre estende a sua bondade, as suas misericórdias e a sua graça a nós, Senhor. A gente te agradece porque muitas vezes nós somos rebeldes, nós distanciamos de Ti, mas na sua mesa sempre há lugar, na sua mesa a gente sempre é restaurado, a gente sempre é abençoado. A gente nunca sai diferente, nunca sai igual à forma como a gente se sentou. A gente sempre é transformado, Pai. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor derrame abundantemente o seu Espírito sobre cada um de nós, sobre a vida de cada membro dessa comunidade, de cada família. Que nós sejamos, Senhor, os seus discípulos nesse mundo. Que a nossa vida possa gerar sopro de vida em outras vidas. Que a gente seja parte dessa grande mesa que transforma, que abençoa, que acolhe, que cura feridas, Senhor. Que Teu Espírito seja derramado, Pai, na vida de todos os nossos, em nós e além de nós, até que Tu venhas, Senhor. Por Jesus te pedimos. Amém.
de eternidade em eternidade. Seja o nome do Senhor louvado, seja o nome do Senhor reconhecido, seja a soberania da sua majestade reconhecida nesse lugar, reconhecida entre nós e através de nós. Um bom sábado para você, que Deus abençoe você e que os momentos que seguem sejam momentos que você saia daqui preenchido pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo. Vamos todos louvar juntos. De eternidade em eternidade. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. De eternidade em eternidade. Eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor. Ele é digno, digno de louvor. De eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor. Ele é digno, digno de louvor. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno, digno, digno de louvor. Diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra e a tua glória temer. De eternidade, louvamos o seu nome. Exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra e a tua glória temer. De eternidade, louvamos o nome do Senhor. Exaltado seja tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. De eternidade, louva o nome do Senhor. Exaltado seja tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Exaltamos o nome do Senhor Jesus quando vivemos para além daquilo que dizemos, quando vivemos para além daquilo que verbalizamos, quando aquilo que dizemos se torna ação, se torna uma ação na direção do próximo, na direção do outro, para que o reino de Deus seja exaltado e para que as pessoas acreditem que nós somos verdadeiramente servos de Cristo, porque decidimos viver para além do que dizemos. Reunidos para te adorar, Senhor, invocamos
Ansiamos tua presença, declaramos que tu reinas sobre nós, para vivermos em essência a verdade que nos libertou do mal, e assim viver o amor, do repartir do pão, em comunhão, servirmos além das palavras. Entendemos que viver o reino é se enxergar no outro, pois doando e recebendo com paixão, viveremos plenamente tudo aquilo que Jesus nos ensinou, e assim viver o amor, do repartir do pão, em comunhão, servirmos além das palavras. É só olhar pro lado. Basta olhar para o lado e ver alguém precisa de você. Deus escolheu levante agora pra servir, e assim viver o amor, repartir o pão, em comunhão, servirmos além das palavras, e assim viver o seu amor, repartir do pão, em comunhão, servirmos além das O Deus que trouxe você até aqui, o Deus que fez com que nós nos encontrássemos nesse lugar, é o Deus que quer que você viva para além daquilo que você diz. É o Deus que quer que você viva para além daquilo que você é capaz de mentalizar, né? Porque a vida do cristão é uma vida de ação, de prática, do dia a dia, do mão na massa, não é? E é a partir disso, é a partir dessa mão na massa, do toque, do contato, do relacionamento, do fazer a obra de Deus de verdade, é que nós reconhecemos a soberania dele. Porque se somos guiados pelo Espírito nesse lugar, e para além desse lugar, nós precisamos reconhecer a soberania dele a partir das nossas ações. És meu Deus e meu Senhor, não há outro além de ti. Guarda-me, eu sempre confio em ti. És meu ouro, minha herança, meu tesouro de valor. Cobre-me com o teu escudo, minha alma se alegra em ti. A cada manhã eu contemplo tua glória e tua luz, Criador do universo.
Nem altura, nem profundidade, nem nudez, nem espada, coisa alguma, criatura possa nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Que a nossa mente, embora limitada, embora a nossa mente que não consiga alcançar os seus caminhos, possa nunca deixar de reconhecer a tua soberania. Além do universo, além do pensamento, é Ele quem reina. Ele reina. Além do infinito, além da humanidade, é Ele. Desfaz a injustiça. Destrói. Destrói o preconceito. É Ele. Ele reina. Ele reina. A graça que me alcança. É a mesma graça. É a graça que restaura. Ele reina. Ele reina. Além do universo, além do pensamento. Ele reina. Ele reina. Além do infinito, além da humanidade. Ele reina. Ele reina. Desfaz a injustiça. Destrói o preconceito. Ele reina. Ele reina. A graça que me alcança. É a graça que restaura. Ele reina. Ele reina. É Ele que reina. É Ele. Ele reina. Ele reina. A graça que me alcança é a mesma graça. É a graça que restaura. Ele reina. Ele reina. A graça que me alcança é a mesma. É a graça que restaura. Ele reina. Ele reina. Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei, nós te chamamos de Rei, porque Tu és soberano, todo-poderoso, infinito. E nós chamamos de Pai porque sentimos o Teu amor e a Tua graça inundando a nossa vida. Agora, Senhor, que vamos mais uma vez estudar a Tua palavra. Envia o Teu Espírito para que possamos compreender e, sobretudo, para que possamos viver também. Cuida de nós, Senhor. Toma o nosso coração, toma a nossa mente em Tuas mãos. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém. Tudo bem? Bom sábado, muito bom receber vocês aqui na comunidade e muito bom receber você aí também em casa. É um prazer a gente poder semanalmente compartilhar um pouco da palavra de Deus e um pouco daquilo que a gente vive, estuda e aprende. Compartilhar um com os outros e também ouvir da palavra de Deus. Essa série é uma série curta, série chamada A Moabita. A gente começou semana passada com o pastor Marcos Apolônio e a gente vai continuar hoje e semana que vem. E é uma série que tem um pouco o espírito de continuação
da série Excluídos e Incluídos, em que a gente trabalha pessoas que não são parte do povo, mas que de alguma maneira são incluídas porque são abençoadas ou abençoam aquilo que a gente comumente chama, ao estudar a Bíblia, de povo de Deus. E essa série é de uma personagem que, justamente, não é israelita, é moabita. A gente está estudando o livro de Ruth, um livro curtinho, poucos capítulos, com muitas verdades importantes para a gente entender. E a gente vai falar de algumas coisas importantes hoje. Se você tem sua Bíblia, o seu aplicativo, né, no celular aí, pode abrir no livro de Ruth. A gente vai falar um pouquinho desses primeiros versos para trazer um contexto, digamos, histórico, social, para a gente entender algumas dimensões do livro de Ruth, né? E os primeiros capítulos dizem assim, ou os primeiros versos, né? Na época dos juízes houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Então ele tem um contexto aqui histórico, que é a época dos juízes. A época dos juízes é a época que acontece logo depois da época de Josué, ou seja, a terra de Israel, a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, o Israel bíblico, ainda não está completamente conquistado, não foi 100% conquistado, mas ali eles têm uma série de contratempos, alguns se acomodam, as tribos que já estavam estabelecidas se acomodam, e aí eles resolvem que vai haver um governo a partir de juízes. Então, cada região vai ter o seu juiz, e vez ou outra algum juiz se destaca e ele julga sobre todo Israel, como é o caso de Débora, por exemplo, ali em Juízes capítulo 4 e Juízes capítulo 5. Só que o livro de Juízes ele tem uma marca interessantíssima. Se você lê o livro de Juízes, é um dos livros mais bizarros da Bíblia, tá? As histórias são altamente conturbadas, tá? E os juízes eles começam bem, mas eles vão piorando e vão piorando de uma maneira bem rápida. Talvez o juiz que mais pessoas conheçam do livro de Juízes seja Sansão, né? Sansão não é um cara tão agradável assim na história dele, ele muito mais errou do que acertou. Na verdade, ele acerta no final de tudo, né? Quando ele, meio que numa história também trágica e bizarra, se mata, né? Então, não é uma história tão bonitinha. Eu não vou nem contar a última história do livro, que talvez seja mais bizarra, porque envolve esquartejamento. Eu acho que não é um assunto legal para o sábado de manhã, né? Mas o livro de Juízes é um livro muito difícil. E tem uma expressão que se repete do meio para o final do livro de Juízes, que é a expressão assim, não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria. E a ênfase está justamente nisso, de que cada um fazia o que queria. Ou seja, é um livro que conta a história das pessoas fazendo o que queriam, tá? Então não é uma época muito tranquila em Israel, é uma época extremamente conturbada por várias questões, tá? E nesse contexto da época dos juízes é que o livro de Ruth está inserido, tá? É uma família de 4 pessoas, um pai, uma mãe e 2 filhos, e eles têm fome na terra e eles partem então para uma região. Os nomes no livro de Ruth, eles têm um significado. Elimeleque é Deus é meu rei, Noemi é agradável, e Malom e Quilion têm uma certa disputa. Malom pode significar perdão, mas também pode significar doença. E Quilion, legal, né? E Quilion pode significar fim, mas também pode significar aniquilação, né? Então, são nomes meio conturbados, né? E se a gente pensar que um é doença e o outro é aniquilação, talvez dê um spoiler para a gente do que o livro vai falar, pelo menos em relação aos 2, o que é trágico, mas um tragicômico, como era a intenção aqui do narrador do livro de Ruth. Essa família passa por um momento de fome, a terra de Israel está em fome, eles moram em Belém, que em hebraico é Betlehem. Betlehem significa literalmente a casa do pão, ou a casa da comida. Então, aonde a cidade se chamava casa do pão, falta comida. Por que tem fome na terra? Bom, fome na terra é um motivo comum dentro da narrativa bíblica. Lá no livro de Gênesis, fome na terra acaba guiando
basicamente todos os movimentos dos patriarcas, né? Então Abraão passa por uma situação, Isaac passa por uma situação, Jacó passa por uma situação. Então fome na terra é algo comum. Só que falando da época dos juízes, a gente tem um outro detalhe, que é um detalhe que a gente tem muita dificuldade de entender hoje, na nossa mentalidade ocidental, né? Lembra que a gente já em algum momento da série de sermões que a gente vem fazendo aí, a gente falou sobre bênçãos e maldições. As bênçãos e maldições aparecem em 2 momentos na Bíblia hebraica, no Pentateuco, aparece em Levítico e também aparece em Deuteronômio. E elas falam basicamente que se você cumprir a palavra de Deus e obedecer, então Deus vai te abençoar. E se você não cumprir, então Deus vai te amaldiçoar. E tem todo um contexto muito específico. Não se trata de uma barganha, eu já expliquei isso em outro momento. E se você tiver dúvida, entre em contato com a gente que a gente explica. Mas uma das primeiras maldições tem a ver com a falta de comida. Tá? Então é muito possível que, porque o povo vivia esses altos e baixos espirituais, uma hora eles pareciam que estavam se voltando para Deus, mas logo depois caíam. E isso está refletido nos momentos de guerra. O livro de Juízes é um livro que tem muitas guerras, muitas guerras. É possível que essa fome fosse alguma coisa relativa à obediência deles e o relacionamento deles com Deus. E a gente tem mais ou menos uma resposta sobre isso no verso 6, no primeiro capítulo de Ruth, quando diz: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhes alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a terra. Ou seja, o fato de Deus ter intervindo para que eles tivessem comida novamente em Israel pode ser um indício de que o livro de Juízes está trabalhando também com essa questão de bênçãos e maldições. Agora, o fato principal, além de todas essas questões do início da introdução do livro de Ruth, é que eles vão para um lugar específico. Eles vão para Moabe. Tá? Moabe ficava ali ao leste do Mar Morto, no que hoje seria a parte da Jordânia, e é um povo que tem uma história curiosa em relação a Israel. Tá? E é uma história complexa. Agora, por que eles foram para Moabe? O texto diz que eles foram para as planícies de Moabe. Então, a ideia aqui do texto também subentendida é que em Moabe havia plantações, havia fartura de comida naquele momento. Okay? E um outro detalhe é que uma pedra chamada Pedra de Mecha diz que a língua, comparando com o hebraico, a língua moabita era muito parecida com a língua hebraica naquela época. Tá? Aliás, um parênteses muito legal, que talvez não acrescente nada para ninguém, mas eu achei muito maneiro. Quando você lê o livro de Ruth ele tem vários extratos de hebraico, o que é muito legal. Toda vez que o narrador está falando em nome de Ruth, ou seja, está dizendo que está dizendo que Noemi falou, que Boaz falou, ele usa um extrato linguístico antigo, tá? Um hebraico mais antigo, mais rebuscado. E quando ele usa Ruth e outros personagens, ele usa um extrato hebraico da língua mais normal, vamos dizer assim. Basicamente para realçar que Noemi e Boaz eram velhos. Né? Então tem um lance aqui do narrador que eu acho fenomenal. Né? Fenomenal. Bom, fecha parênteses e volta. Moabe é um país que surge, é um povo que surge de uma história, talvez uma das mais bizarras do livro de Gênesis, e a gente já falou de uma muito bizarra do livro de Gênesis, que é Tamar, capítulo 38. Mas tem uma mais bizarra do que a de Tamar, que é a história de Gênesis, capítulo 19, que eu não vou explicar muito, né? Porque podem ter crianças assistindo, mas eu basicamente vou dizer que as filhas de Ló embebedaram Ló e deram comida para Ló e depois tiveram filhos do pai. O filho se chama Moabe e outro Amon. E os dois vão ser inimigos históricos de Israel. Então eles vão lutar contra Israel várias vezes. Em Números, capítulo 21 e 22, eles atacam Israel na retaguarda e tal, tem toda uma história ali. Em Números 25, eles enviam prostitutas rituais para tentar corromper Israel. Em Juízes 11 tem uma guerra contra Moabe. Depois, na segunda parte do livro de Reis, tem guerra contra Israel de Moabe também, Israel e Moabe, no capítulo 3, no capítulo 13. E você tem vários profetas que vão fazer oráculos pesadíssimos contra Moabe. Então você tem Isaías, acho que capítulo 14, você tem Jeremias, capítulo 48, e você vai ter Sofonias, capítulo 2 também. Oráculos pesadíssimos contra os moabitas. Então toda a relação Israel e Moabe era uma relação muito ruim. É uma relação péssima.
E ela é tão péssima que tinha uma lei específica em relação a eles. E essa lei está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 23. E lá diz assim, a partir do verso 3: nenhum amonita ou moabita, os dois irmãos, filhos das filhas, ou dois irmãos, dois primos, né? Filhos das filhas de Ló, ou qualquer dos seus descendentes, até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor. Ou seja, eles não podem fazer parte da congregação do Senhor, do povo de Deus. Pois eles não vieram encontrar-se com você com água e pão no caminho, quando vocês saíram do Egito. E além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, seu Deus, não atendeu a Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, seu Deus, os ama. Não façam nenhum tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem. Não rejeitem o Edomita, filho de Esaú, tá? Porque ele é irmão de vocês. Também não rejeitem os egípcios, pois vocês foram estrangeiros na terra deles. A 3ª geração dos filhos deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. Não rejeitem, mas é só a 3ª geração que pode entrar na Assembleia. Então, tem um negócio aqui de que você não poderia fazer amizade com moabitas e com amonitas. Agora, esse pessoal sai de Belém, da casa do pão, de Betlehem, e eles vão até Moabe, mas não apenas isso, eles vão se casar. E o texto fica bem, ele dá uma guinada bem rápida já no verso 3. Diz assim, verso 3 e verso 4. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos e com seu marido. Então eles não apenas foram para Moabe, como eles decidiram se casar com moabitas. Orfa, o nome Orfa significa alguma coisa como nuvem. E o nome Ruth é um nome muito complicado para traduzir, mas pode significar alguma coisa como transbordando umidade, no hebraico, que é um nome engraçado. Eles se casam com 2 moabitas, e o texto bíblico diz que eles morrem depois disso 10 anos, e não deixam filhos. E aqui tem uma questão, 2 muito importantes da tradição judaica. O Targum de Ruth, o Targum é uma tradução com um comentário, tá? Eles traduziam para outras línguas, geralmente para o siríaco, e o Targum é essa tradução do hebraico para uma outra língua, o siríaco, e aí ele tem, a tradução não é apenas uma tradução, ele vem com alguns comentários extras, né? É tipo nota do tradutor, só que em vez de estar no rodapé, às vezes vem no próprio texto. Então eles vão dizer que Ruth, uma dessas moabitas, que é a personagem principal do livro, ela não era apenas uma moabita, ela era uma princesa moabita, filha do rei Eglon. Vocês lembram quem é o rei Eglon? Eu amo essa história. O rei Eglon é o rei moabita do capítulo 3 do livro de Juízes. É o rei que vai ser morto no banheiro, com uma adaga enfiada na barriga. Também é uma história sensacional. E o texto diz que ele era tão gordo que quando Ehud enfia a adaga na barriga dele, a barriga engole a faca. Tá? E tem um jogo de palavras maravilhoso, porque a adaga que ele enfia tinha 2 bocas. E quando ele enfia as 2 bocas da adaga na barriga do rei, a barriga do rei engole com uma boca a adaga. Então tem uma história maravilhosa. Eglon era o cara que tinha, de uma certa maneira, dominado sobre Israel. Tinha oprimido Israel. Tinha perseguido Israel. E Ruth não era apenas uma moabita, ela era filha desse rei Eglon, que foi assassinado por um juiz israelita. Então a história tem tudo para ser uma daquelas Romeu e Julieta. Vocês lembram, né? Romeu e Julieta, que não é só uma história de amor, é uma história de loucura também. História bizarra. Ruth, filha do rei Eglon. E o Targum acrescenta que, ao se casarem com essas 2 moabitas, Malom e Quilion acenderam a ira de Deus e Deus, depois de um tempo, os matou. Se isso é real ou não, essa é a tradição judaica dos Targumim. Então esse é o contexto da história que está se desenrolando. Um contexto cheio de nuances. E muitas vezes, quando a gente olha para a nossa realidade, e muitas vezes, principalmente quando a gente lê a Bíblia, a gente esquece
que não adianta ver só o quadro geral, as nuances são importantes porque elas não só trazem colorido, elas trazem profundidade para a história, elas trazem complexidade para a história. Uma complexidade que torna as coisas muitas vezes mais difíceis de serem engolidas. Vocês lembram da história, o pastor Marcos Apolônio resumiu maravilhosamente, deu um enfoque muito bom. Elas voltam, Orfa fica, volta Noemi com Ruth, tem toda uma questão ali, se encontram com Boaz, tem toda uma dinâmica que envolve esse encontro. Ela vai colher espigas no campo dele, no campo de Boaz, nos campos de cevada de Boaz. Tem uma questão legal muito importante. Boaz ele deixava os cantos das plantações e aquilo que caía no chão para que os pobres colhessem, cumprindo o mandamento de Levítico e de Deuteronômio. Boaz é um cara que pensa o bem e faz o bem. E aí tem toda uma questão de Noemi armar um esquema, armar uma estratégia para que Boaz e Ruth se relacionem. E aí tem toda uma história confusa de Boaz tentando resgatar a terra que era de Noemi e tentando também casar com Ruth. Por que é confusa essa história? Porque tem alguns pontos importantes. Primeiro, as pessoas dizem que o que Boaz está fazendo é cumprindo a lei do levirato. Lembra que a gente falou da lei do levirato, quando a gente falou de Tamar, Gênesis capítulo 38? Era comum no Antigo Oriente essa questão do levirato. Se um irmão mais velho morresse e não tivesse deixado o descendente, o irmão mais novo vinha e cumpria o papel de suscitar descendente para aquela mulher, para que ela não ficasse viúva e tivesse filhos que poderiam sustentá-la na velhice dela. Então essa é a lei do levirato, ela está descrita também em Levítico capítulo 25. Tá? Não, desculpa, Deuteronômio capítulo 25. E depois vocês podem dar uma olhadinha nisso daí. Agora, o que é interessante é que em nenhum momento ninguém no livro de Ruth fala que Boaz está cumprindo a lei do levirato. Até porque Boaz não era irmão daqueles que tinham morrido e não era nem parente próximo, não era nem o parente mais próximo, era um parente distante. Em nenhum lugar da Bíblia, em nenhum lugar das leis mesopotâmicas antigas, você tem essa relação de que qualquer parente poderia suscitar o descendente para aquela família. A mulher ficou viúva, tem um primo de 5º grau que mora em não sei aonde, traz ele para cá para suscitar descendência e tal. Não tem isso. Então, basicamente, essa lei do levirato não se aplica ao caso de Boaz e Ruth. Aí tem uma segunda lei, agora sim, Levítico capítulo 25, que é a lei do resgate da terra. Tem a ver com o ano sabático, tem a ver com o ano jubileu. Quando você perder a sua terra, você pode resgatar a sua terra. Um parente próximo pode comprar a sua terra e plantar e tal, e cuidar da sua terra. E a terra continua dentro da família. Tem que ser alguém da família. E tem a questão da herança da terra também, que vai aparecer em Números. E essa questão da terra é interessante porque Moisés vai falar, inspirado por Deus, olha, quando você morrer, você vai deixar a sua terra para os seus filhos, para o filho mais velho, é ele que vai cuidar, etc. E quando ele morrer, vem o outro e cuida e tal. Aí morre Zelofade, as filhas dele vão até Moisés e falam assim, olha, morreu nosso pai, mas não tem herdeiro, não tem homem, só tem mulher, como é que faz? Você não disse que podia mulher assumir. E aí Moisés consulta o Senhor fala assim, realmente não pensei nisso daí, deixa eu colocar aqui uma lei para as mulheres poderem ter herança. E além disso, no livro de Reis, na segunda parte do livro de Reis, tem a história da Sunamita. Lembra da Sunamita que recebe Eliseu, que constrói uma casa para ele, ele promete um filho para ela, o filho nasce, depois o filho morre, Eliseu ressuscita aquele filho. Lembra de toda essa história? Na sequência da história, tem fome na terra, Eliseu manda ela ir embora, ela vai para a terra dos filisteus, depois ela volta, quando melhora as coisas em Israel. E quando ela volta, Eliseu fala para ela, vai falar com o rei para você reaver as suas terras. Porque o marido dela tinha morrido, ela era viúva. E o rei concede a ela as terras. Ou seja, há indicação por essa história que é possível que as viúvas pudessem herdar a terra. E quando a gente lê o livro de Ruth, Noemi voltou para a terra que era da família dela. Ou seja, a terra já estava na família, a terra não precisava ser resgatada. E aí vem um outro detalhe que é crucial. Você fala, não, porque, e ele fala isso, Boaz fala isso, não, eu vou resgatar a terra. Aí vem um parente mais próximo de Noemi e fala assim, não, mas eu sou mais próximo, eu quero resgatar a terra. Aí Boaz mete assim, não, resgatar a terra você vai ter que casar com Ruth.
Aí o maluco, olha, não, casar com Moabita não dá. E ele recua, e Boaz então resgata a terra e resgata Ruth também. E o verbo, a raiz gaal, que é resgatar, aparece 21 vezes no livro de Ruth, em 4 capítulos. É uma palavra que se repete o tempo todo. Agora, o que é legal? Em nenhum lugar, de nenhuma lei de resgate, da Bíblia inteira, está dizendo que você tem que resgatar a viúva. Você resgata a terra, mas não tem nenhum lugar que está dizendo que você tem que resgatar a viúva. Portanto, não é a lei do levirato que está sendo cumprida, nem é a lei do resgate que está sendo cumprida. O casamento de Boaz com Ruth não tem a ver com nenhuma das duas leis. Na verdade, a única lei que está rolando aqui é Deuteronômio capítulo 23, que é: não façam aliança com os moabitas. E que Boaz está ignorando e dizendo assim: tô nem aí, eu vou casar com a princesa moabita, filha do rei Eglon. Porque existe uma coisa que é maior do que a lei que exclui. Existe uma coisa na narrativa bíblica de Gênesis e Apocalipse que é maior do que a lei que afasta. Que é a graça, é a Hesed, uma palavrinha que aparece bastante em Ruth também. A graça, a bondade de Deus que aproxima, que inclui e que abraça. E lendo novamente para preparar esse sermão, eu me deparei com uma raiz que aparece 2 vezes no livro de Ruth, em 2 textos, e eu achei tão significativo que eu queria concluir com isso. Em Ruth, capítulo 2, no verso 12, logo depois que Boaz e Ruth se conhecem, que eles começam a conversar, que Boaz sabe o que ela está fazendo por Noemi, Boaz diz assim, capítulo 2, verso 12: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Boaz diz assim: Ruth, obrigado pela sua bondade, obrigado pelo seu amor, obrigado por ter continuado ao lado de Noemi, uma senhora viúva, que não tem mais marido, que não tem mais filhos, que não tem herdeiros, que está sozinha no mundo. Muito obrigado por você ter feito isso. E que Deus te coloque sobre a asa dele. Te proteja, te abençoe e cuide de você. E a raiz aqui para a palavra asa é a raiz kanaf. A história continua. E vocês lembram que tem um episódio polêmico em que Ruth se deita aos pés de Boaz, depois de Boaz ter bebido e comido. E aí tem um detalhe muito interessante dessa história, que é sórdido, eu vou deixar para depois. Verso 9, quando Boaz acorda, ele diz: quem é você? Perguntou ele. E Ruth responde: sou sua serva Ruth. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. E a palavra capa é a mesma palavra, mesma raiz, kanaf. Boaz fala para Ruth que Deus estenda a sua asa sobre você, pela sua bondade, pelo seu amor. E agora a Ruth fala para Boaz: estenda a sua asa sobre mim e cuida de mim. Por que é bonito isso daqui? Isso daqui demonstra a responsabilidade do amor e responsabilidade do cuidado. É fácil para a gente dizer: Deus acolha, Deus receba, que Deus cuide de você, meu filho. Não, Deus está contigo. Não, Deus vai te guiar. Não, Deus vai te abençoar. Não, Deus vai te ajudar. É fácil. E muitas vezes é da boca para fora. E o que Ruth alfineta Boaz aqui é o seguinte: você quer que Deus faça? Você quer que Deus estenda a sua asa? Estende você a sua asa sobre mim. Acolha você. Me receba você.
me abençoe você. O impacto disso é tremendo para a gente entender o nosso papel como comunidade de fé. Não, o Senhor vai cuidar dele. Foi rejeitado pela família, abandonado, está sem emprego, largado na vida. Não, vamos orar para que Deus cuide dele. Coitado, né? Quando Deus estende a asa sobre alguém, Ele usa a gente para estender a asa sobre alguém. Não é a asa de Deus, é a nossa asa junto. E o convite do livro de Ruth é esse. E essa é a beleza do livro de Ruth. O livro de Ruth diz, não importa quem seja, pode ser uma moabita, inimiga. Pode ser uma mulher completamente excluída, filha de um rei que oprimiu o nosso povo. Não interessa. Se há bondade no coração, se há qualquer tipo de sentimento de que Deus cuide, nós precisamos ser os cuidadores. Nós precisamos ser as asas de Deus, abençoando, acolhendo e recebendo as pessoas. Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei. Uma passagem muito importante de vários sermões de Jesus Cristo. Ele diz que é preciso amar a Ti sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse ensino, Senhor, não está apenas nos sermões de Cristo Jesus. Está ao longo de toda a Bíblia, está no livro de Ruth. Porque para demonstrarmos o amor, para demonstrarmos a bênção, para demonstrarmos o acolhimento, para demonstrarmos a afirmação, para demonstrarmos, Senhor, que temos o Teu temor no nosso coração, que somos Teus filhos, que seguimos a Tua palavra, é necessário que o que o Senhor é, nós sejamos também. E é por isso que não basta pedir que o Senhor alcance as pessoas, que o Senhor derrame bênção sobre as pessoas, que o Senhor ame as pessoas. É vital que nós recebamos as pessoas, alcancemos as pessoas, acolhamos as pessoas, amemos as pessoas. Amor a Ti é o amor demonstrado no serviço aos outros. E não importa que outros sejam esses, porque o Teu amor e a Tua bondade perdoam tudo e encobrem tudo daqueles que se colocam em Tuas mãos. Nos ajude a sermos essa comunidade de fé que espelha o Teu amor, que espelha as Tuas ações. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém.
Amemos uns aos outros, amemos uns aos outros, como Cristo nos amou, como Ele nos amou, e assim viver servindo, e assim viver servindo. O amor perdoa tudo, o amor perdoa tudo. Aquele que se entrega sabe o que esperar, e não importa o que virá, ele vai descansar. Aquele que aceita a graça vive pra servir. Quem secou as lágrimas um dia vai sorrir. Estou ao seu lado, segura em meus braços, caminho contigo. É só mais um passo. Amemos uns aos outros, amemos uns aos outros, como Cristo nos amou, como Ele nos amou, e assim viver servindo, e assim viver servindo. O amor perdoa tudo, o amor perdoa e assim viver servindo, e assim viver servindo. O amor perdoa tudo, o amor perdoa tudo. O Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Bom sábado para todos e até semana que vem.